igreja, boa noite, como vocês estão? Glória a Deus pela vida de vocês, glória a Deus pelo louvor. Eu acho que eu não preciso me apresentar aqui, né? Mas eu vou me apresentar. Meu nome é Leonardo, eu estou aqui na casa do Pai já faz 2 anos. Eu tenho 22 anos e sou casado há pouco mais também de 2 anos com minha esposa, a Bianca, maravilhosa. E é isso. Vamos abrir a nossa palavra em Mateus 25. Vocês estão felizes? Eu estou nervoso. Mateus 25, todos encontraram? Mateus 25, do 14 ao 30. A parábola dos talentos. Se vocês quiserem ficar com a Bíblia aberta um tempo, porque como é grande essa passagem, e começa assim, a parábola dos talentos. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou-os, e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei no muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: Senhor, o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei no muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo e saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao senhor. O senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem 1 talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado, e terá uma grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te convido nesse momento para que o Senhor faça parte dessa palavra, Pai. Que não seja eu aqui, Pai, mas sim o Senhor. Pai, que o Senhor lance fora, Pai, todo medo, toda ansiedade, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor me ouça, Pai. E que se o Senhor tocar em 1 ou 2 corações, Pai, para mim já é tudo, Pai. Para mim eu já ganhei a noite. Em nome de Jesus, Pai, que não seja eu aqui, Pai. Que o Senhor me use, que eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos. Amém. Sabe, Jesus está falando sobre o fim dos tempos e a importância de estarmos preparados. O Senhor, que essa parábola relata, é Jesus. Os servos somos nós. E os talentos, os nossos dons. Sabe, Deus nos confia talentos. Todos nós recebemos talentos. Eu entendo que nenhum de nós estamos com as mãos vazias, sabe? Às vezes, muitos de nós podemos pensar que, cara, eu não tenho nenhum talento. Sabe, por muito tempo eu entrei em crise com isso, de achar que realmente eu não tinha nenhum talento. Quando eu entrei no começo na casa do Pai, há pouco menos de 2 anos, né? Minha esposa, ela já entrou na mídia, foi um sucesso, ela é muito boa com essa parte de
celular. E eu entrava em crise, eu ficava pensando, caraca, eu não sou bom em nada. Caraca, Deus, o que o Senhor quer de mim, entende? E eu entrei em crise. Até que um dia eu fui para o meu secreto, falei com o Senhor. Falei, Pai, o que o Senhor quer de mim, sabe? Todas as vezes que eu vou num culto, eu entro nessa crise de tipo, caraca, eu queria estar fazendo algo para o reino, sabe? Isso realmente me incomodava. E eu acredito que não era eu, era sim o Espírito Santo falando comigo. Até que eu fui para o meu secreto, sabe? Me derramei para o Pai e eu contei tudo para Ele, sabe? E um conselho que eu dou a todos aqui, sabe? O quão importante o secreto é, cara. Porque eu tenho para mim que é impossível Deus não responder uma oração no secreto. Se Ele não respondeu, o silêncio dele já é uma resposta, entende? Então pode ter certeza que Ele irá te responder. Até que um dia, o pastor Pablo, ele estava pregando e ele falou que quem não estava no ministério, que levantasse as mãos, que o pastor Igor iria chamar. E ele falou isso, e naquele momento eu fiquei muito nervoso e levantei. E beleza, o pastor Igor pegou meu número, e beleza, no outro dia ele me chamou, era numa segunda. E ele falou, cara, tem um Ministério das Luzes para você. Se você quiser, é nóis, time. O melhor time, é nóis. E então, beleza, eu falei, cara, eu nunca ouvi falar, né? Porque a gente entra na igreja, a gente quer tocar, a gente quer pregar, a gente quer ficar na recepção, sei lá, aprender algum instrumento. Aí, beleza, eu falei, vamos ver como é, né? Aí eu fui, no dia tava o Vince, o Léo, o Hugo, o Kevin acho que não tava, não sei. Então, beleza, aí eu fui, nem mexi direito, só fiz o básico. Aí eu fui para casa e fiquei pensando, caraca, velho, eu vou ter que ficar só subindo e descendo o botão, cara. Sabe, a carne ficou pensando isso, sabe? Aí eu falei, mano, é o que Deus quer. Aí eu fui lá e entreguei, falei, Pai, eu vou seguir, eu vou continuar. E eu persisti nesse que Deus tinha depositado nas minhas mãos, sabe? E eu persisti, e eu creio eu que eu fui ficando bom nisso, sabe? E o que mais me tocou foi que, como eu falei, eu tinha entrado na igreja e não tinha muito afeto aqui, não tinha criado raízes, entende? E quando eu fui para o meu secreto, cara, eu entendi tudo, sabe? Quando Deus me deu esse ministério, quando Deus me colocou nesse ministério, eu entendi tudo. Porque Ele não só queria que eu entrasse num ministério, mas queria me aproximar de pessoas que estavam próximas a Ele, entende? E essas pessoas, cara, me ensinaram muito, sabe? E o que eu entendo é que a gente tem que valorizar o que Deus nos confiou. Às vezes o que para nós não é nada, para outros é muito, sabe? Às vezes você tem um dom, tipo, de fotografar, ou tocar, ou pregar, sabe? Isso é um dom maravilhoso, mas às vezes você tem um dom de foto. Para você, às vezes, não é nada, mas para mim é tudo, cara. Eu sou horrível tirando foto. E eu realmente admiro quem tira foto. A minha esposa até fica brava comigo, que eu não... Sou horrível tirando foto, a Lara também. E, cara, eu vejo isso como um presente que Deus nos deu, sabe? Entenda, todos nós não estamos de mãos vazias. Todos nós temos algum dom. Só basta o quê? A gente entregar para o Senhor. Só basta o quê? A gente ter secreto. Falar, Senhor, eis-me aqui. Me use como o Senhor quiser. Deus não iria nos confiar mais do que nossa capacidade. O que Ele te chamar, vá. Sabe, às vezes a gente tem que ter atitude, sabe? Que nem... na época que era o Fabrício e a Duda aqui, cara, eles me davam as responsabilidades, que eu sou novo ainda na fé. Tipo, tudo é novo para mim, sabe? Essa é a minha primeira pregação. Eu nunca fiz muitas orações, abri muitos cultos, mas, cara, Deus gosta de pessoas ousadas, sabe? O amor, ele lança fora todo medo. Quando o nosso amor por Cristo é maior do que o medo, cara, não importa o que esteja, a gente
bota Deus na frente e a gente vai, sabe? Em Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes. Eu também achava, cara, que eu não tinha nenhum dom. Eu achava que eu era uma pessoa inútil, para falar a verdade, sabe? Mas o quão maravilhoso é você ter um secreto com o Pai. Quão maravilhoso é você ter um Pai que realmente te ouve, sabe? E o que eu queria dizer também é, o que você está fazendo com esses dons, sabe? Do que adianta você pregar bem, você fotografar bem, você fazer 1000 coisas, saber fazer 1000 coisas, mas não usar isso para o reino, sabe? Às vezes você é um ótimo intercessor, mas nunca orou por ninguém. Às vezes você tem um dom de cantar, cara, mas nunca foi num Compaixão Aquece, sabe? Às vezes você tem dons maravilhosos, você sabe tirar fotos lindas, você fala bem, mas nunca se inscreveu no Ministério da Mídia, nunca se inscreveu para estar na recepção. Sabe, o que você está fazendo com o seu dom? Se você ainda não sabe, tente. Sabe, o que eu fiz? Eu tentei, cara. Eu tive coragem. Entende? Eu acredito que se eu falasse não naquele dia, tantas coisas que eu teria perdido, sabe? Tantas coisas, quantas maravilhas com o Senhor eu não vivi daquele dia para cá. Depois que eu entreguei ao Senhor, assim como Filipe entregou os pães e os peixes para Jesus multiplicar, assim eu entreguei para o Senhor. Falei, Pai, eu não sou bom em nada, e é isso. Toma em tuas mãos. E o Senhor foi lá e falou, filho, vem aqui. E olha, tipo assim, creio eu que eu estou muito melhor que antes, sabe? Graças a Deus eu estou sendo designado para outros meios para glorificar o nome dele, sabe? E o que eu tenho a dizer é, decida hoje, sabe? Desenterre os seus talentos. Às vezes, muitos de nós estamos travados com talentos. Muitos de nós temos medo de fazer aquilo que somos bons, sabe? Muitos de nós sabemos que somos bons em algo, mas temos medo, às vezes por vergonha, ou às vezes por alguma acusação que o mal coloca sobre a sua vida, te dizendo que você não é capaz, te dizendo que você não é bom, entende? Mas, cara, o que eu tenho a te dizer é, cara, isso é tudo mentira, porque muitas vezes o diabo ele fala em primeira pessoa, entende? Muitas vezes não é você, muitas vezes não é você mesmo que está falando, muitas vezes é o mal que está falando sobre você, como eu não consigo, eu não sou capaz, eu não sou merecedor, sabe? Mas foi para isso que o Jesus morreu na cruz, sabe? Nenhum de nós somos merecedores, nenhum de nós. Amém? E Deus entregou mais talento para quem teve fidelidade. No verso 29 diz: Pois a todo que tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O Senhor não elogia pelo quanto eles ganharam, mas pela fidelidade. A fidelidade agrada a Deus. Sabe, fidelidade hoje em dia é tudo, sabe? Deus ama a fidelidade. Porque a gente tem que entender que para a gente seguir a Cristo, cara, a gente vive realmente um relacionamento com o Pai, sabe? Se a gente entender que Ele é realmente como um casamento. Você acorda, você fala com Ele, você vai dormir, você fala com Ele. É que muitos de vocês aqui não são casados, acho que nenhum ainda, mas cara, eu tô com a minha esposa e eu falo com ela pela manhã, pela tarde, pela noite. E assim tem que ser com o Pai, sabe? Você tem que manter um relacionamento com Ele. Porque, cara, se você não manter um relacionamento com Ele, como você quer ser cheio, sabe? Como você quer realmente conhecer Jesus? Se você não ter um relacionamento, como você vai ter um relacionamento? Como você vai ser cheio dele? Entende? A minha esposa, ela me conhece, eu conheço a minha esposa porque são anos se conhecendo, entende?
E a mesma coisa é com o Pai. A mesma coisa é com Ele. Você precisa passar tempo com Ele para conhecer Ele. Você precisa passar mais tempo com a palavra dele, sabe? Foi isso que ele nos deixou, a tua palavra. A gente hoje em dia tem um livre acesso ao Pai. E está fácil. Antes, eles precisavam entrar num tabernáculo para ter um acesso, sabe? E hoje você tem um livre acesso. Hoje em dia você vai num templo, então você busca dentro do seu próprio quarto, cara. Você tem um livre acesso e você não dá valor a isso, sabe? Às vezes você pode questionar a Deus, Pai, mas fulano está vivendo grandes coisas com o Senhor, mas tal pessoa está voando na fé, mas, cara, ninguém vê o secreto, sabe? Ninguém vê o secreto. E é isso que eu dou de conselho para nós, sabe? Porque realmente depois que eu tive uma vida em secreto, tudo mudou, sabe? Parece que, tipo, as coisas fluíram mais, porque antes eu vivia uma vida inconstante com o Senhor, sabe? Mas parece que, tipo, o Senhor nos diz que a gente vai passar por aflições, entende? Mas que nós não estaremos sozinhos. E em momentos em que estamos passando por aflições, o Pai sempre fala em meu coração, filho, eu estou com você, sabe? Porque esse é o momento que você fala, cara, como é bom o secreto, como é bom você ter intimidade com Deus, porque no momento que você mais precisa dele, a sua casa, a sua vida, o seu espírito, ele está firmado sobre a rocha, sabe? E quão grandioso e maravilhoso é o Senhor. O Senhor não deu muitos talentos de início, mas o testou, para depois colocarem no muito. Se nem o pouco você está entregando a Ele, como Ele irá te colocar no muito? Sabe, eu falo por mim, porque eu sou ser humano. Cara, eu sou novo na fé e, tipo, eu tinha muito essas crises nessa parte de, tipo, financeira. Eu não confiava muito as minhas finanças no Senhor, sabe? Era uma coisa muito difícil para mim. Era uma coisa que eu falava, caraca, velho, mas se faltar, entende? Mas eu entendo que, tipo, nós vivemos pedindo milhões de coisas para o Pai. Pai, me dê um salário melhor. Pai, me dê um carro melhor. Me dê uma casa melhor. Mas, cara, nem o pequeno salário que você está tendo, você está o honrando. Nem o pouco que você tem, você está honrando Ele, você está sendo fiel. Como você acha que o Pai irá te colocar no mundo? Se nem com um pouco você está honrando, se nem com o carro antigo que você está honrando a Ele, você está dando uma carona para o seu irmão, você está, sei lá, levando a sua mãe para um médico, levando algum parente seu que esteja precisando, sabe? Cara, eu espero muito que essa palavra toque no coração de vocês. Tudo que vocês estiverem, que sirvam para honrar o Pai, entende? Tudo. Seja você aprender um instrumento, honre alguém está querendo aprender, honre, porque o Pai te deu esse dom, multiplique esse dom. Se pessoas aqui querem pregar, cara, ajude essa pessoa. Eu tenho amigos aqui que eu cheguei e falei, eu estou muito nervoso, mas me acalmaram, sabe? E isso é multiplicar o dom. Aquilo que um dia foi depositado para você, deposite na vida de outro, entende? Muitas vezes nós queremos ter coisas materiais grandes, queremos ser bens de vida, queremos receber um salário grandioso, mas eu fico pensando, caraca, nem o pouco que você tem, você é fiel. Nem o pouco. Como você quer que Deus te coloque no muito? Você acha que no muito você irá honrar a Deus? Sabe? É capaz de, tipo assim, eu penso que Deus às vezes não nos coloca no muito por medo até da gente sair da presença dele, sabe? Se com pouco a gente não honra, se com pouco às vezes a gente falha, a gente falta nos cultos, a gente não imagina com muito.
imagina com muito é capaz de pessoas nem virem, sabe, buscar a Cristo e apoiar a sua fé, a sua confiança em recursos, entende? Os talentos não são apenas dons, mas também os recursos, sabe? Que Deus continue, sabe, trabalhando isso em nós, sabe? Não é fácil viver uma vida com Deus, tipo, Jesus fala que o fardo será leve, sabe? Mas realmente entender certas coisas, sabe? Nossa carne, ela pende muito para o mal. Eu costumo pensar assim, cara, tudo que eu pensar, eu tenho que pensar o contrário. Porque tudo que eu penso, tudo que minha carne pensa de primeira instância assim, é para o mal. Então, todas as vezes que a gente pensar, devo fazer algo, a gente tem que pensar 2 vezes, porque a nossa carne, ela pende para o errado. Entende? E o medo está te paralisando? No verso 25 diz: por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. Sabe, o servo ele não roubou, ele não gastou, apenas não fez nada. Isso mostra que a omissão também é pecado. Deixar de fazer o que Deus quer nos afasta dele. Sabe, eu entendo que muitas vezes nós ficamos calados em momentos que é para a gente se posicionar, entende? Ali foi confiado àquele servo algo, um talento, era pouco, mas foi confiado. E o que ele fez? Não fez nada, apenas enterrou. Ele apenas cessou, ele apenas não fez nada. E muitas vezes nós somos assim. Às vezes estamos estagnados. Às vezes sabemos que temos um talento. Às vezes sabemos que temos algo para Cristo, mas deixamos enterrados. Ou às vezes a gente não sabe o que a gente quer, mas mesmo assim ficamos estagnados, sabe? E Deus não nos chama para isso, sabe? Deus, ele gosta de pessoas ousadas, sabe? Tem mais pessoas precisando ser alcançadas pelo Evangelho, entende? Certamente você conhece alguém que está desviado, ou então não conhece da palavra, sabe? Uma pessoa que você ame muito, e eu não sei vocês, mas eu penso assim, caraca, tipo, se não foi tocado por mim, que seja por outra pessoa, sabe? Por isso que eu gosto muito de uma frase que é: discípulos geram discípulos, entende? E, cara, se você tem um dom de fazer discípulos, de pregar, multiplique esses dons, entende? Porque o reino, ele precisa de mais pessoas para avançar com o ID do Senhor, entende? Eu sei que você certamente tem algum parente, alguém que você ama muito, que você fala, caraca, se essa pessoa, ela voltasse os caminhos delas para o Senhor, cara, quão difícil é, sabe? Eu fico pensando muito isso, sabe? Eu tenho 5 irmãos, sabe? Graças a Deus a minha irmã está vindo comigo e, tipo, isso já é uma vitória, sabe? Por muitas vezes eu orava, eu e minha esposa, tipo, acordava de madrugada para orar. E, tipo assim, mais uma resposta de oração do meu secreto é a minha irmã, sabe? Porque, cara, quão maravilhoso, voltando, o secreto é poderoso, entende? E eu tinha isso em mente que, cara, se não for para eu falar o evangelho que eu já falava, mas que ela encontre por outras pessoas, sabe? Que alguém na rua pregue o evangelho para ela, ou para um irmão meu, e, tipo, ele seja tocado, entende? Porque a gente olha esse mundo afora, cara, e a gente só vê desgraça, sabe, cara? A gente só vê pessoas vazias, a gente só vê coisas que realmente não são nada, entende? E o quão é importante a gente fazer mais discípulos, o quão é importante a gente buscar mais, sabe?
A gente está numa igreja tão maravilhosa que a gente chega aqui, a gente tem o start, sabe? Você não entra aqui, fica perdido. Eu e minha esposa, no começo da nossa vida com Deus, a gente ia para uma igreja, né? Tipo, é uma igreja grande, uma igreja abençoada, mas, tipo, a gente ia só de domingo, mas não criava laços, sabe? Não criava raízes. E hoje você está com pastores que são seus amigos, cara. Pastores que você tem um WhatsApp. Você está no grupo da igreja que você pode pedir a oração de algum familiar seu, sabe? Eu estava em outra igreja, não falando mal, mas tipo assim, você não criava raízes em outras igrejas. E, cara, valorize isso que você tem. Entende? Valorize. Valorize, porque aqui você cria realmente raízes, entende? Sabe, quando eu e minha esposa estava começando na outra igreja, e eu dou graças a Deus porque o Senhor nos leva em lugares certos, nos momentos certos, e eu sou grato. Mas eu não criava raízes, sabe? E depois que eu cheguei na casa do Pai, eu criei raízes, sabe? E como eu estava falando, aqui você pode criar as suas raízes. Aqui você pode orar por um irmão seu, aqui você pode ter uma oportunidade de pregar, aqui você pode ter uma oportunidade de estar na recepção, sabe? Em outros lugares você não tem esse acesso, sabe? Aqui está com o caminho preparado para ti, sabe? Para que você faça mais pelo reino, para que você faça realmente o ID do Senhor, sabe? A gente tem o Enraizados, cara. O Enraizados é uma bênção, porque nos enche mais nessa semana, a gente tem um discipulado, sabe? Você tem uma oportunidade de pregar o Evangelho. Certamente eu tenho certeza que se você pedir para o seu líder, você, por mais que não seja o seu dom, mas você pode tentar, e você pode dar a aula no seu Enraizado, sabe? Esse Enraizados, teve um Enraizados atrás que eu dei a aula e, tipo, eu achava que eu não era capaz, sabe? Eu comecei a entrar em crise, pensando, caraca, Deus, o Senhor realmente confia em mim? Mas quando eu entendi que, sabe, não é eu, cara, é por Cristo, sabe? Não é por mim, o Senhor está fazendo porque, não, cara, a gente não é merecedor de nada, sabe? E como é maravilhoso você ser confiado pelo Senhor. Quão maravilhoso é Ele depositar uma confiança para você fazer algo. Mas como Ele irá depositar essa confiança? Com o agir das águas. Quando você mostrar que quer. Entende? E quando me deram essa oportunidade, eu pensei, caraca, por que, Pai? Tipo, será que eu sou capaz? E é até essa palavra que eu estou pregando, que é Mateus 25. Então, como eu tinha uma facilidade, eu já falei sobre isso. E glória a Deus. E o Senhor me mostrou que, tipo, Ele quer algo, entende? Ele quer algo que a gente deposite sobre Ele, que a gente faça realmente o ID dEle, entende? Em Tiago 4,17 diz: portanto, pensem nisto, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete o pecado. Sabe? Se ele amasse de verdade o seu Senhor, ele teria feito o que ele pediu, pois o amor expulsa fora todo medo. Nosso amor por Jesus tem que ser maior do que todo medo. Sabe? Essa é uma das coisas que mais tem parado pessoas aqui. Sabe, a casa do Pai é um lugar que tem muitos membros, sabe, é um lugar abençoado, sabe, mas eu sinto que tem parado pessoas o medo, sabe, mas quando você entende que seu amor por Jesus é maior do que o medo, cara, você rompe fronteiras, você quebra barreiras, você faz tudo que você faz tudo por aquilo, sabe?
Quando você ama algo, quando você anseia por algo, quando você já foi encontrado por algo, você pode vir qualquer coisa na sua frente, você não cessa, você não para. Entende? Para mim, realmente eu fiquei com muito medo, porque quando me deram a oportunidade de pregar, eu pensei, cara, eu não sou digno, eu não consigo. Mas eu pensei isso, mas em nenhum momento não, né? Mas eu não queria recusar aquilo, porque eu sentia que não era sobre mim, ou que eu não conseguiria assim, sabe? Eu sentia que Deus queria, e que tipo, o amor que eu tenho por Cristo não pode me parar, sabe? O amor que eu tenho por Cristo é maior do que tudo, entende? O medo, na verdade, corrigindo, o medo que eu tenho não pode me parar. E o amor que eu tenho por Cristo, ele tem que ser a minha aceleração, ele não pode deixar com que o medo me trave, sabe? Eu sinto que muitos aqui nessa igreja, podem estar guardando os seus talentos, sabe? Por medo, enterrando aquilo que o Senhor deu para eles. Entende? Sabe, o servo de um talento, ele apenas não fez nada. Ele apenas viveu e esperou a vinda do mestre. Sabe, enterrou o talento. Sabe, ele não fez igual o primeiro, que saiu imediatamente e foi multiplicar aqueles talentos. Então, que essa noite, cara, que esse culto seja uma palavra que toque em seu coração, para que faça você avançar no reino, sabe? Que seja uma palavra que tenha vindo dos céus para o Senhor, que seja uma palavra que realmente toque em você, para que você vá para o secreto, fale com o seu Senhor, fale, Pai, o que o Senhor tens depositado em minha vida, entende? Porque muitas vezes nós temos enterrados os nossos talentos, muitas vezes nós somos bons em algo, ou então muitas vezes nós não sabemos no que somos bons, mas não buscamos sair daquele comodismo, entende? Muitas vezes temos preguiça ou temos medo, sabe? Mas é igual eu falei, Deus não gosta de pessoas covardes. Deus não gosta de pessoas que não são ousadas. Tenha ousadia, sabe? Faça o ID do Senhor. Mais pessoas precisam ser alcançadas, sabe? A igreja ela não fica da porta aqui para dentro, entende? A igreja ela se expande lá fora também. Seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, na sua escola, onde quer que seja, espalhe o Evangelho. Espalhe o Evangelho. Que a sua vida seja um livro aberto para as pessoas lá de fora, entende? Que as pessoas possam te ver e ver Cristo, entende? Porque muitas vezes nós somos igreja aqui dentro, mas lá fora não. Muitas vezes nós vemos um irmão nosso chorando ou passando alguma dificuldade, mas não conseguimos ajudar, sabe? Nós não usamos os nossos talentos, aquilo que Deus nos entregou. Muitas vezes nós vemos um irmão perdido, ou alguém que realmente está no mundo afora, e nós não oramos por essa pessoa. A gente vai lá e faz o quê? Fala mal. Mas não é isso que Deus quer. Antes de você falar mal de alguém, de alguma pessoa, cara, ore por ela, entende? Ore por ela, o que você fez para mudar isso, entende? Como você se diz ser um cristão se você está falando da pessoa, sabe que a pessoa ou algo está acontecendo de ruim, mas não orou por ela, sabe? Ore por ela, cara. Ore por ela, o que você está fazendo? Como você está sendo um discípulo de Deus, sabe? Em 1 João 4,18 diz: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Sabe? O medo tem sido algo, cara, que realmente já quis me parar, realmente já quis que eu cessasse, sabe? Parasse.
Estou vivendo um momento que eu estou longe de casa por questões que na minha casa está passando por uma obra, sabe? Tipo, eu estou na casa da minha sogra no momento até acabar essa obra. E o medo realmente quis me parar, sabe, nesse momento, porque como eu posso dizer, eu tenho vivido num lugar que não é o meu lugar, sabe? Não é o meu lar. E eu estou numa zona de desconforto, entendeu? Porque, cara, quando você tem o seu quarto, sua casa, tudo é mais fácil. Você faz seu devocional, você lê sua Bíblia a hora que você quiser. E beleza. Mas quando você está num lugar que não é o seu ponto de encontro, assim, não é o lugar que você está acostumado, cara, tudo se torna mais difícil, sabe? E esses dias têm sido um pouco mais difícil para mim. Porque eu não estava, como eu posso dizer, tão fervoroso como eu estava quando eu estava lá em casa, sabe? E o medo estava querendo me parar. Mas Deus falou comigo e mesmo eu no meu desconforto, eu busquei a Deus, sabe? Eu levantava de madrugada, eu mesmo sem vontade eu orava, eu jejuava. E é isso que Deus espera de nós, sabe? Mesmo nós sem vontades, temos que buscar, sabe? Porque em momentos de dificuldade, em momentos que o Senhor realmente quer falar com nós, cara, Ele vai falar, entende? Momentos que a gente vai passar por dificuldade, que a gente está passando por um momento difícil, o Senhor, Ele espera uma atitude nossa, entende? Nada é por acaso, Ele não deposita certas dificuldades em nossa vida à toa, entende? Se a gente está passando por um momento difícil, entenda, Deus, Ele está te passando por uma prova. E Ele quer saber como você vai se passar dela. O que você irá fazer diante dessa prova? Será que você vai parar? Será que você vai enterrar? Será que você vai ser omisso? Será que você vai apenas esperar? Será que eu vou esperar apenas eu voltar para o meu lar, para mim viver uma vida fervorosa? Não, não é isso que Deus quer, entende? Deus quer que a gente seja fervoroso, ou na casa da sua mãe, ou na casa do seu pai, ou no seu quarto, em todo lugar, sabe? A gente não tem que esperar por momentos, a gente não tem que esperar por certas ocasiões para estar fervoroso, entende? Hoje você tem um livre acesso para buscar a Ele, então busque o nome dEle. Em 2 Timóteo 1,7 diz: pois Deus não deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Sabe, cara, o quão Deus é maravilhoso, né? Deus, Ele não nos deu um espírito de covardia. Ele nos deu um espírito de amor, um espírito de mansidão e ousadia, cara. Sabe, é por isso que Deus quer que a gente faça o ID, que a gente avance. Porque, igual eu falei, muitas vezes o medo tem nos parado. Mas o mundo afora, ele precisa de nós. Porque na palavra diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, sabe? Se sua vida não for uma Bíblia aberta, do que adianta, sabe? Do que adianta você ver pessoas aí fora precisando do Evangelho, você ver pessoas no mundo afora e não usar aquilo que você encontrou para Deus, entendeu? Do que adianta você ter um espírito covarde, sabe? Deus não se agrada. É por isso que muitas vezes nós precisamos do agir de Deus, mas nós não os ouvimos. Porque somos covardes, somos pessoas omissas, entende? E Ele voltará para buscar o que é dele, sabe? No verso 19 diz: depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou a conta com eles. Essa parábola nos chama a viver prontidão e fidelidade, porque o Senhor pode voltar a qualquer momento. Sabe? Eu acho que essa é uma fé que a gente
tem que ter com o Senhor. Qual é a fé? Qual é a fé? O noivo virá, entende? É para isso que o Senhor nos chamou, para fazer o ide e para esperar a vinda dele. Porque do que adianta você ser cristão se você não espera a vinda dele? Do que adianta você ser cristão se você não acredita no que ele está vindo? Entende? Se você não acreditar no que ele está vindo, do que adianta? Sabe? Do que adianta porque você não está crendo no verdadeiro evangelho? Entende? Hoje ele é o nosso advogado, mas no final ele será o nosso juiz. Sabe? Como Deus é maravilhoso, sabe? Porque, como eu disse, nós temos muita luta contra o medo. Tipo, o diabo, ele é ardiloso, entende? Porque ele trabalha realmente em cima disso, entende? E, cara, como Deus é maravilhoso, porque hoje ele se faz o nosso advogado, sabe? Ele nos perdoa de toda acusação. Ele se faz presente em meio a essas acusações que Satanás quer impor sobre as nossas vidas. Mas ele se faz presente tomando toda a culpa, pois aquele sacrifício que ele fez no madeiro, ele já sabia que você iríamos pecar, sabe? E essa é a coisa mais linda que eu entendo, sabe? Que, cara, que amor é esse, sabe? Que amor é esse que, mesmo eu e você sendo pecadores, sendo falhos, Ele nos amou, sabe? Às vezes você, cometemos erros que a gente fala, caraca, eu não sou digno, eu não sou nada, eu não sou nada. Mas Ele nos fala, eu te amei, eu te amo, filho. E foi para isso que eu morri na cruz, para justificar os seus pecados. Sabe? Quão linda e quão maravilhosa é a graça do Senhor. Sabe? Que essa palavra hoje tenha entrado no seu coração. Sabe? Porque foi uma palavra que fez eu destravar. Sabe? Para viver o que Deus tem para mim. Entende? Que essa palavra de hoje sirva como uma flecha em seu coração, entende? E no verso 30 diz, e lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Teremos que prestar conta com Jesus. Eu queria chamar o louvor aqui já, a palavra foi um pouco breve. Sabe, teremos que prestar contas com Jesus. Igual eu falei, se você não esperar a vinda dele, do que adianta? E ele virá, sabe? Ele virá para saber o que você fez com o talento que ele te depositou. O que você fez com os talentos que ele confiou em suas mãos? Será que você enterrou? Será que você multiplicou esses talentos? Sabe, essa é uma noite que nós estamos entre nós, todos já são da casa, mas eu peço a vocês, tenham uma oração sincera com o Senhor. Sabe, será que você tem realmente multiplicado aquilo que Deus tem colocado em suas mãos? Ou será que você tem enterrado? Será que você tem vivido uma vida omissa? Será que você tem vivido uma vida que não é da alegria do Senhor, sabe? Que todas as manhãs a gente acorde e pense, eu tenho que fazer algo pelo reino. Que todas as manhãs a gente acorde e entregue o nosso dia a Ele, sabe? Do que vale servir a Ele e não fazer as vontades dEle, entende? Então, que essa palavra de hoje tenha sido uma palavra que fixe em seu coração. Faça mais para Ele e
igual eu falei no começo, Ele depositou algo sobre cada um aqui. Nenhum de nós ficamos de mãos vazias. Entende? Então, tenha uma oração com o Senhor, fale com Ele, pergunte para Ele: Pai, o que o Senhor me depositou? Pai, o que o Senhor tens para mim? Entende? Porque quando Ele virá, queremos ser chamados de servos bons, sabe? Queremos fazer parte da festa do Senhor. Queremos ir com Ele para o reino dos céus. E não queremos ser lançados no inferno, onde tem ranger de dentes e muito sofrimento. Entende? Talvez você já conheça Jesus, mas tenha enterrado talentos, dons e oportunidades. Hoje é uma noite de você desenterrar esses talentos e se colocar à disposição de Deus, sabe? Quando Ele voltar, qual a resposta quer dar a Ele? Venha hoje, entregue-se ao Senhor e viva para um dia. E viva para um dia ouvir: muito bom, servo bom e fiel. Sabe? Essa é uma noite que, creio eu, que se essa palavra ter tocado no coração de uma ou duas pessoas, para mim já fiz minha missão. Porque Jesus virá, sabe? E Jesus confiou a vocês algo. Mais uma vez, nenhum de nós estamos de mãos vazias. Nenhum de nós não temos talentos. Sabe, não caia nas mentiras que o mal tem colocado sobre a vida de vocês. Sabe, o mal ele é assim, o mal ele é acusador. Sabe, mas o Senhor vem para nos justificar. Entende? Então, o altar está aberto. Se você quiser orar do seu lugar, pode orar também. Mas o Senhor gosta de pessoas corajosas, o Senhor gosta de um ato de fé. Se você tem algo para se alinhar com o Senhor, se o Senhor tem algo para falar com o Senhor: Senhor, o que o Senhor tens para mim? O que o Senhor depositou para mim? Porque, cara, você olha para os discípulos e a infinidade de coisas que eles fizeram, sabe? O tanto de coisas que eles fizeram. Você acha que, a sua vida que você está vivendo hoje é muito para Cristo? Não, cara. Não. Teve discípulo que foi crucificado de cabeça para baixo, porque não se sentia digno de ser crucificado como o Senhor. João Batista teve a cabeça decepada por pregar o Evangelho. E hoje eu te pergunto, cara, você acha que a sua vida hoje é muito para Cristo? Você acha que Jesus vindo hoje, você fez muito por Cristo? Sabe, se avalie, fale com Deus. Entende? O altar está aberto, nosso Deus está aqui, Ele foi o primeiro convidado. Entende? Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento estamos aqui, Pai. Eu creio, Pai, que o Senhor fez parte dessa palavra. Creio, Pai, que o Senhor atingiu corações aqui, Pai. Sabe, Pai, eu fiz essa mensagem, Pai, para que pessoas sejam tocadas, para que pessoas realmente façam o ID do Senhor, Pai. E essa palavra não são para só outras pessoas, mas para mim também, Pai. Para que quando o Senhor venha, Pai, eu possa ouvir: servo bom e fiel. É isso que ansiamos, é isso que queremos ouvir no final: servo bom e fiel. Entra no nosso reino. Pai, é isso que queremos ouvir. Queremos entrar no seu reino, Pai. Queremos ouvir, Pai, queremos ser conhecidos pelo Senhor, Pai. Ó Senhor, faça parte desse momento, Pai. Adentra sobre cada coração aqui, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu creio que tem muitas pessoas aqui com dons maravilhosos, Pai, para o reino. Dons, Pai, que trarão, Pai, pessoas para se achegar, Pai, ao Teu Evangelho. Pessoas, Pai, que voltarão aos Teus caminhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu creio, Pai, que hoje, Pai, o Senhor arde no coração de muitas pessoas aqui, Pai, para que a pessoa seja, Pai, realmente um instrumento em Tuas mãos. Para que a pessoa, Pai,
Rompa o medo. Rompa, Pai, aquilo que está travando, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor, Pai, não nos chamou para sermos, Pai, omissos. O Senhor não nos chamou, Pai, para viver uma vida de covardia. Uma vida para que a gente veja tudo que esse mundo está se passando e a gente fique quieto, sabe? Sabe, Pai, o Senhor nos diz que somos sal da terra e que somos a luz do mundo. Então, Jesus, eu te peço, nessa noite, fale com corações, Pai. Ansiamos pela Tua presença, Pai. Estamos aqui, Pai, totalmente, Pai, dispostos a ouvir a Tua voz, Pai.